Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma aula, né? Vamos dar início aí ao preparatório aí para o concurso aí da PM Pernambuco, não é isso? Então vamos começar nossa aula com as mesorregiões e microrregiões. Quem vos fala aqui é o professor Nadson Mota e a gente vai aí dar início aí à primeira aula aí para o preparatório Pernambuco, né? Da PM de Pernambuco. Beleza, pessoal? Então agora vamos falar sobre as mesorregiões e microrregiões. Dentre essas mesorregiões e microrregiões, precisamos entender e compreender que essa divisão ou essa subdivisão do estado, ela tem como intuito facilitar o reconhecimento das necessidades, seja elas físicas, econômicas e sociais, assim também como a questão do reconhecimento de todo o seu território na questão aí da sua fauna, flora e também a questão climática, ok? Quando a gente fala de mesorregiões ou microrregiões, temos que entender que o território brasileiro ele é subdividido em 5 macro-regiões. É a região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e região sul. Né? Essa é a macro-região que a gente conhece aí da divisão do território brasileiro. Com isso, cada estado ele é subdividido em mesorregiões, que por sua vez, cada mesorregião ela é subdividida em micro-regiões. Então, a gente vai estudar agora as mesorregiões do estado de Pernambuco, entender quais são essas mesorregiões e quais suas principais localidades. Isso é de extrema importância. Assim também como as principais microrregiões. Eu quero agora que você fique atento, que você pegue o seu caderno e comece a notar as informações, porque nós vamos trabalhar dentro dessa aula uma quantidade, vamos descer, derramar, despejar aqui uma grande quantidade de informações. Isso porque quando a gente se refere às mesorregiões e microrregiões, precisamos estudar a questão econômica, o processo de extrativismo, o processo do clima, né, dessa região, a população dessa região, para que a gente possa entender e compreender de uma vez o estado de Pernambuco, né? Com essa aula e as demais aulas que a gente vai ter mais na frente, sobre uma aula só sobre o clima, uma aula só sobre relevo, uma aula sobre o processo de formação do estado de Pernambuco, a gente vai conseguir compreender e formar todo o conhecimento em relação ao estado de Pernambuco. Beleza? Vamos parar agora de conversinha e vamos para a telinha? Vamos lá, pessoal, volta para a telinha aí. Ó, quando a gente fala do processo, como eu falei para vocês, de mesorregiões, primeiro eu quero que você entenda essa nova nomenclatura que o IBGE aí lançou para as mesorregiões e microrregiões. Mesorregião é a mesma coisa que região geográfica intermediária. E microrregião é a mesma coisa que região geográfica imediata. Professor, por que você está trazendo isso? Porque na sua prova, assim como foi na última prova do concurso da PM de Pernambuco, tiveram questões que eles não colocaram mesorregiões, nem colocaram microrregiões. Eles colocaram regiões geográficas intermediárias, para se referir à mesorregião. Região geográfica imediatas, para se referir às microrregiões. Tanto que as questões que nós vamos resolver dessa aula já vai tratar e trabalhar com essa nomenclatura, porque precisamos nos apropriar dessa informação e levar para a prova. Beleza, pessoal? Então aí, ó, o estado de Pernambuco, ele é subdividido em cinco áreas geográficas, 5 regiões, 5 mesorregiões, ou 5 regiões geográficas intermediárias. Ok? Então, essa região aí, vamos trabalhar, pessoal, uma por uma. Você precisa compreender a economia, você vai compreender aí o solo, você vai compreender os fatores econômicos que desenvolvem, que faz com que essa mesorregião ou aquela mesorregião desenvolva um papel diferenciado dentro do estado, tá bom? Então aí, ó, a primeira mesorregião vai ser a região do São Francisco, a segunda região, que é essa região A2, será a mesorregião do Sertão. A terceira região
a mesorregião do Agreste. A quarta região, a mesorregião da Zona da Mata, ou mesorregião da Mata, também é conhecida, tá bom? E a quinta e a última, e tão importante quanto as demais, é a mesorregião metropolitana de Recife, tá bom? A gente vai começar a trabalhar aí uma por uma. Mas antes da gente trabalhar as mesorregiões, precisamos compreender a subdivisão do Nordeste, tá bom? É interessante que a gente compreenda essa subdivisão, porque quando a gente for trabalhar as mesorregiões, vamos estar nos referindo também a essa subdivisão. Eu quero que você compreenda, aluno, que o Nordeste é o único estado, o Nordeste é a única macro-região dentre as 5 que eu falei para você, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que tem uma subdivisão própria, tá bom? O Nordeste é a única macro-região que tem a sua subdivisão própria, ok? Isso por quê? Porque o Nordeste em si, ele vai ser subdividido em 4 áreas específicas. Isso por conta das questões físicas e naturais dessa região. A gente vai compreender que a primeira faixa, essa faixinha amarela, que é conhecida como Zona da Mata, ela vai ter características totalmente diferentes da segunda área, que é essa área roxa, que é o Agreste. Consequentemente, essa área vermelha, que é a maior área, né, a região de maior domínio, que é a região do sertão, também vai trazer características físicas e geográficas. Características essas que vão interferir direta e indiretamente na economia de cada mesorregião. Isso no estado de Pernambuco, tá bom? Vamos lá. Então, vamos trabalhar aí primeiro a litoral mata, ou zona da mata, né? Na verdade, a sequência das informações que eu vou trazer não está na mesma sequência de números que está aí na imagem, tá bom? Então, essa litoral mata vai ser essa primeira, que vai ser a 4, ok? Vamos trabalhar de leste, que é aqui da parte do oceano, para o oeste, ok? Então, litoral mata, ou zona da mata, como também é conhecida essa área, é a área que vai trazer aí como característica a maior concentração de população. Todo o estado do Nordeste, assim como todo o Brasil, nós sabemos que a maior concentração populacional, ela se localiza próximo ao litoral. Isso por diversos fatores, né? A questão imobiliária, a questão da maritimidade, a questão de estar próximo das praias, a questão de estar onde a maioria das capitais se encontram, desses estados que são banhados aí pelo oceano, né? Assim também como a facilidade de ter acesso às melhores universidades e também a questão dos melhores hospitais. Então, consequentemente, essa região tem como característica a maior concentração populacional. Não seria diferente no estado de Pernambuco, né? Então, é nessa região ali, próximo à capital ali de Recife, entre os portos aqui do estado de Pernambuco, a gente vai ter uma maior concentração populacional. Outra característica, melhor infraestrutura, como já falei para vocês. Temos que trazer também como ponto principal é o clima dessa divisão, dessa região do Nordeste. Toda essa faixa amarela aí que vem lá desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, ela vai ter como característica um clima tropical úmido. Quando a gente se refere a um clima tropical úmido, estamos nos referindo a um clima que eu vou ter uma alta quantidade de chuva durante o ano todo, chuvas bem distribuídas, baixa amplitude térmica. Quando eu me refiro à amplitude térmica, é a diferença entre a máxima e a mínima, beleza? Então, como é uma região que chove bastante, eu tenho bastante umidade e eu tenho também a questão ali da maritimidade agindo sobre essa região, as minhas temperaturas elas não vão se diferenciar muito, né?
Então teremos aí temperaturas que variam aí entre 24, 26, no máximo 27 graus. Em momentos do dia, em localidades específicas, vamos ter aí uma temperatura de 35, 36 graus, mas é específico, depende da localidade. Mas no que tange ao seu total do clima do litoral da mata, vamos ter aí uma baixa amplitude térmica. Ok, pessoal? Essas são as características aí que a gente tem da primeira subdivisão do Nordeste, que é essa amarela, a litoral mata. Ok, pessoal? Próximo aí, entrando aí para dentro do continente, né? Vamos ter a segunda subdivisão, que na imagem é o número 3, que refere-se aí ao agreste, tá bom? O agreste, a gente vai ter como característica do agreste um relevo de altitude, né? No estado de Pernambuco, a gente vai ter aí o Planalto da Borborema, aonde se encontra aí a maior bacia leiteira, aonde se encontram os estados de Garanhuns, o estado de Caruaru, entre outras cidades, que desenvolvem uma economia bastante significante para o estado de Pernambuco. Mas no que tange aí ao total da subdivisão do Nordeste, a gente vai ter como característica um relevo acidentado, como já falei. Quando me refiro a um relevo acidentado, estou me referindo a um relevo com altitude, né? Com altitude relativa, que ultrapassa aí 300 e 400 metros de altitude. Teremos aí pequenas e médias propriedades. Eu quero que você entenda que quando a gente se refere a pequenas e médias propriedades, não referimos só e somente ao estado de Pernambuco, mas também em toda a sua extensão. Temos exemplo também como o estado da Bahia, em regiões mais próximas, com a plantação de banana, né? Já que no estado de Pernambuco, a gente vai ter aí característica aí, plantação de cebola, plantação de arroz, vamos ter também algumas monoculturas, o tipo de pecuária extensiva e intensiva. Vamos trabalhar isso também quando formos falar das mesorregiões. Então precisamos compreender que nessa região a gente vai ter aí as pequenas e médias propriedades. Professor, você não falou em relação a propriedades, quantidade de terras e em relação a culturas na zona da mata. Temos sim, tem importância e muita, né? Temos que lembrar que foi na zona da mata que se desenvolveu aí o processo de cultivo da cana-de-açúcar no estado de Pernambuco, ali em Guaraçu, né? Próximo ali também a Olinda, né? Quando dá início aí o processo de cultivo e plantação da cana-de-açúcar. No que tange aí descendo, né? Temos aí outros estados como Sergipe e Bahia. Temos o sul da Bahia, que cresce bastante com a plantação aí cacaueira, né? Assim também como a plantação de outras frutas tropicais. Mas no que tange ao estado da Bahia, o litoral também se desenvolve bastante com monocultura e policultura. Beleza? Vamos continuando? Então aí, ó, policultura é uma característica específica dessa subdivisão do agreste. Professor, o que é policultura? Olha aqui, ó, policultura é quando monocultura, quando eu tenho o cultivo de uma só cultura em uma determinada área, né? Geralmente essa monocultura tem como objetivo a alimentação ou atingir o mercado externo, né? Ela é produzida em larga escala para ser exportada. Quando se refere à policultura, é uma região que tem como características pequenas e médias propriedades. Essas pequenas e médias propriedades podem ser agriculturas ou propriedades familiares ou de subsistência, tá bom? Propriedades familiares têm como intuito alimentar o mercado interno, né? E propriedades de subsistência ou agricultura de subsistência, o próprio nome já está dizendo aí, né? É aquela agricultura que tem como intuito aí matar e somente só a necessidade e a sobrevivência do morador dessa população que planta ela e cultiva ela, ok? Então, no que tange ao agreste, vamos ter característica aí de policulturas, é uma característica aí dessa subdivisão do agreste. Outro ponto importante aí é as chuvas irregulares. Professor,
por que chuvas irregulares? Eu quero que vocês estudem sobre os tipos de chuva e, em especial, as chuvas orográficas ou chuva de relevo, tá bom? Isso porque, como já falei para vocês, a região do Agreste ela está localizada sob o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema vai ter uma altitude aí que vai variar entre 600 a 800 metros de altitude. Por conta disso, por conta dessa grande altitude, essa maritimidade, essa massa de ar que vem lá do oceano, quando ela bate aí no Planalto da Borborema, essa massa de ar é obrigado a subir para ultrapassar esse relevo. Quando ela sobe, ela ganha altitude. Com isso, ela acaba aí condensando, precipitando e perdendo a sua umidade. À medida que essa massa de ar vai passando pelo Planalto da Borborema, quando chega do outro lado, ela já está seca, já não tem umidade suficiente. Por isso que do lado leste, do lado do oceano, chamamos essa região de parlamento. É a região onde a massa de ar ela choca, precipita e continua passando. Do outro lado, chamamos de sotavento. Sotavento é a região onde o vento já está solto, já perdeu a umidade. Consequentemente, essa região ela vai ter menos chuvas, uma vegetação mais espaçada, mais arbustiva e como característica xerófita, tá bom? Por isso que ela vai ser chuvas irregulares no Planalto da Borborema, ok? No que tange aí o estado de Pernambuco, ok? Que é o nosso foco. Os outros estados vão ter aí as suas altitudes e as suas regiões, os seus planaltos, que vão ter características aí parecidas, ok? Continuando aí, vamos agora para o sertão. Gente, olha aqui, ó. Eu quero que vocês compreendam que quando a gente for trabalhar as mesorregiões, a mesorregião do sertão e a mesorregião do São Francisco, elas estão totalmente inseridas nessa subdivisão do Nordeste. É a maior área, a maior área dentre a subdivisão do Nordeste, que vai ter aí, e principalmente que vai atingir 80% do território pernambucano, ok? Então, a área que abrange aí 80% do território pernambucano é a subdivisão do sertão, ok? Vamos para as características? Vamos lá, ó, baixo índice demográfico, temos que entender e compreender que o sertão, quanto mais eu entro para dentro do interior, principalmente nessa região aí, que está inserido o que nós chamamos de polígonos das secas, que vamos estudar lá na frente, ok? Essa região, ela vai ter um baixo índice demográfico, né? Ah, professor, mas Petrolina é uma região que tem uma grande quantidade populacional. Beleza. Alguns lugares, alguns pontos específicos dentro do estado de Pernambuco, em especial dentro do sertão, a gente vai ter uma grande quantidade populacional. Mas essa grande quantidade populacional, ela ainda não é suficiente e não vai ser maior, mesmo que a área seja bem maior do que o litoral e o agreste, é nessas duas regiões que a gente vai ter aí a maior quantidade populacional, ok? Lá no litoral e também no agreste. Beleza, pessoal? Dando continuidade aí, então pecuária extensiva. Eu quero que você compreenda essa questão de pecuária extensiva e intensiva. Bota aqui para mim, ó. Vem para cá. Ó para aqui, colega, ó. Quando a gente vai trabalhar, quando a gente estuda a questão de pecuária extensiva e pecuária intensiva, a gente tem que compreender as suas diferenças para que a gente possa entender em quais áreas elas cabem mais. Por quê? Se na prova, se dentro de uma das proporções, proporção A, B ou C, lá dentro de uma delas, quando você for avaliar oração por oração, e a banca disser para você que no sertão a gente vai ter como característica a pecuária intensiva, tá errado, ok? Predominantemente, ok? Por quê? Olha, quando eu falo de pecuária extensiva e intensiva, eu vou falar agora para você as diferenças. Pecuária extensiva, ela tem como característica baixo
é baixo investimento, ela tem como característica pequenas e médias propriedades, outra característica, técnicas rudimentares e outra característica, alimentar o mercado interno, ok? Quando eu vou me referir à pecuária extensiva, é aquela pecuária que eu tenho alto investimento, consequentemente as áreas não tem que ser grandes áreas enormes, tem que ser áreas pequenas, porque eu tenho investimento para colocar um veterinário acompanhando esse animal. Esse animal vai se alimentar de ração, de comida específica para o seu tipo de animal. E as técnicas e tecnologias são inseridas nessa pecuária. Essa pecuária tem como intuito produção de leite ou de carne, se for bovina, para exportação. Se for suína também, essa produção de animal, ela vai ter um mercado específico, diferente da extensiva, que ela se alimenta, né? Se alimenta do pasto, se alimenta daquilo que a natureza oferece, porque esse produtor não tem investimento suficiente para investir nesse animal. Então, consequentemente, a produção, seja de leite ou seja de carne, vai ser mais baixa. Porque na produção intensiva, seja bovina, seja galinhaço, seja suína, né, ou bubalina, né, ela precisa de um investimento maior, de um acompanhamento maior, consequentemente, a produção, seja de leite, de carne, ela vai ser também maior. Então, pecuária extensiva, característica do sertão. Beleza? Pessoal, aonde é que dentro do estado de Pernambuco a gente vai ter a pecuária intensiva? Lá no Agreste. Né? No Agreste a gente vai ter pecuária intensiva e extensiva. É por isso que lá se encontra a maior bacia leiteira do Brasil. Né? Lá na região ali de Garanhuns, entre outras cidades ali, a gente vai ter uma grande quantidade de gado para a produção de leite. Ok, pessoal? Tanto que demais outros estados compram aí e se beneficiam com o leite que sai da bacia leiteira do Pernambuco. Ok? Volta para a telinha, por favor. Vamos lá, ó. Então, pecuária extensiva, olha lá, regime de chuva muito baixo, a gente vai ter como característica dessa região aí, chuvas mal distribuídas, baixa pluviosidade, que não ultrapassa a 800 milímetros ao ano. Na zona da mata, de 2.000 a 2.500 milímetros ao ano. No Agreste, a pluviosidade, a quantidade de chuva, ela varia entre 1.500 e 2.000 milímetros ao ano. Quando chega aqui no sertão, lembra que eu falei lá da chuva de relevo, que quando chega do outro lado, as massas de ar, elas já estão fracas, sem umidade, por isso que nós não temos chuva aqui nessa região, porque estamos situados em uma depressão, um relevo depressivo, um relevo rebaixado em relação ao seu entorno, ok? Então, temos que ter como característica aí do sertão, regime de chuva muito baixo, não ultrapassa a 800 milímetros. Tem municípios e regiões que não ultrapassa nem 200 milímetros ao ano, ok? São regiões principalmente que fazem parte do polígono das secas. Outra região que não abrange, não temos característica de meio norte no estado de Pernambuco, mas é interessante a gente trazer as informações caso caia na prova, e uma das proporções lá da subdivisão do meio norte, dizendo que é do sertão, do Agreste ou da zona da mata em Pernambuco. Ok? Quais são as características, professor, que eu preciso saber em relação ao meio norte? Olha para aí, ó. Área de transição. Quando eu me refiro que o meio norte é uma área de transição, porque ele vai estar aí, ó, entre a área vermelha, que é uma área seca, uma região de baixa pluviosidade, né? Chuvas mal distribuídas, e a região da Amazonas, né? Logo depois aí vamos ter aí o estado do Pará e toda essa região aí do Maranhão e do Pará e toda essa região aí que vai trazer essa umidade. Então, a subdivisão do Nordeste, essa região aí, o meio norte, ela tem como característica ser uma zona ou área de transição, que vai estar entre a região seca e a região
úmida, tá bom? Tem como característica o extrativismo, seja ele do babaçu, seja ele da carnaúba, seja ele também do próprio do açaí. Então, a região aí que tem como característica o processo de extrativismo, o extrativismo da pesca, o extrativismo do coco, entre outras culturas. A cultura que se dá aí é o processo, a economia se dá voltada mais para o processo do extrativismo vegetal, ok? Outra coisa aí, alto índice pluviométrico. Eu quero que você entenda que essa região, tanto que o estado de Tocantins, está vendo aí o estado de Tocantins aí, entre o 2 e o 1, ele é cortado ao meio. Então, o estado de Tocantins, a região oeste, que é a região mais interna do território brasileiro, vai ser uma região mais úmida, uma região que chove bastante. Já a região leste, voltada mais para essa área vermelha, é uma região que vai ter baixa pluviosidade, característica de vegetação arbustiva, de pequeno porte e cactáceas, assim também como uma vegetação xerófita. Ok? Já do outro lado, uma vegetação mais alta, de médio e grande porte, né? Com árvores aí com copas mais fechadas, com folhas mais largas, isso por conta do alto índice pluviométrico. Beleza, pessoal? Temos aí como característica as subdivisões do Nordeste. Então, nós compreendemos agora que a macro-região do Nordeste ela vai ser subdividida em 4 áreas. Litoral mata, também conhecido como zona da mata, agreste, sertão e meio norte, pessoal. Vamos agora trazer alguns aspectos físicos do território aí do estado de Pernambuco. Precisamos compreender e entender essa subdivisão ou esses aspectos físicos e humanos e geográficos, porque tem questões, eu já resolvi algumas questões, que simplesmente eles vão trazer isso, né? Trocando aos estados, os quais o estado de Pernambuco aí tem divisa, né? Os quais Pernambuco aí tem fronteira. Quais são esses estados? Já encontrei aí questões que vai dizer que o estado de Pernambuco, a oeste, tem sua fronteira aí com o estado de Goiás. Tá vendo aí? Também com o estado do Pará, pessoal. Então, é interessante a gente compreender essa questão, beleza? Então aí, ó, limita-se ao norte, na região mais ao norte ali, com o estado de quê? Ceará e Paraíba. A oeste, que é essa região mais interna, para dentro do território brasileiro, temos o estado de Piauí. E ao sul, que é a região mais baixa, essa região de baixo, né? Onde é cortada ali pela bacia do Rio São Francisco, vamos ter aí a Bahia, que ele é responsável por dividir o divisor de território, né? Vai ser o Rio São Francisco. E Alagoas, beleza, pessoal? A leste, ele faz fronteira aí com o Oceano Atlântico. Questão que eu vi, parece que foi da FUVEST, dizendo em uma das proporções que o oceano era o Oceano Pacífico, ok? Então são essas informações, gente, que a gente precisa compreender, entender e levar para a prova, para não cair nessa casquinha de banana. Como você é um aluno top de linha, que tem os melhores professores, que traz as melhores informações aqui, você com certeza vai gabaritar essa prova aí fechada. Beleza? Vamos que vamos. Próximo aí, qual é o clima aí, o clima específico do estado de Pernambuco? Claro que nós vamos trabalhar, né, uma aula só e somente só de clima, trazendo cada região, cada mesorregião, os climas específicos. Aqui é só uma abordagem direta, ok? Vamos lá, litoral, temos aí litoral ou litoral mata, como já falei, um clima tropical úmido, né? Que é aquele clima que eu vou ter uma grande quantidade de chuva durante o ano todo, alto índice pluviométrico, que vai proporcionar aí uma vegetação mais densa, mais fechada, latifoliada, ok? Vamos lá, próxima aí, Caatinga, né? A Caatinga e o sertão, na Caatinga e no sertão, o clima vai ser o clima de semiárido, né? Quando eu falo em clima de semiárido, qual é a característica? Chuvas mal distribuídas, chuvas espaçadas, baixo índice pluviométrico que não ultrapassa 800 milímetros. Ok? Hidrografia, no que tange a hidrografia do estado de Pernambuco, vamos ter aí
13 bacias hidrográficas, dentre elas aí a bacia do Rio São Francisco, que é uma das mais importantes, a bacia do Rio Capibaribe, a do Rio Beberibe e do Rio Ipojuca. Vamos trabalhar cada uma delas também nas mesorregiões, tá bom? Eu quero uma atenção maior para a bacia do São Francisco e para a bacia do Rio Capibaribe, que é a bacia, que é o rio que corta toda a região metropolitana, que vai dar aí a expressão de que Recife é conhecida como a Veneza brasileira. Ok, pessoal? Vamos agora para a primeira mesorregião, que é a região do São Francisco. Olha aí, pessoal, eu vou trazer essa foto, vou trabalhar ela e vou dando destaque a cada mesorregião. É interessante você... Pessoal, eu preciso decorar a localidade da mesorregião? Sim, como 1 mais 1 é 2. Porque o que mais tem e o que mais as bancas fazem é pegar a foto do estado de Pernambuco, assim como demais outros estados, como o estado do Paraná ou o estado do Piauí, e eles trazem um destaque para uma mesorregião e dentre as proporções ele vai trazendo aí proporções específicas a outras mesorregiões e pede a você que você assine a verdadeira, aquelas informações que se referem à mesorregião que está em destaque. Então, se você se decora aí, se você se apropria disso, você já tem um ponto na frente. Ok? Mesorregião do São Francisco, formada por 2 micro-regiões, a micro-região de Petrolina e a micro-região de Itaparica, né? No que tange aí a micro-região de Petrolina, vamos ter aí os municípios de Afrânio, que vai ter como característica aí a caprinocultura, a criação de caprinos e ovinos. Vamos ter Cabrobó, né? O município de Cabrobó, que tem como característica principal aí a produção de cebola e banana. Petrolina, como não precisa nem dizer, né? A Petrolina aí é a região que abarca, né? Que abraça aí o processo do cultivo e exportação de manga, uva, entre outros produtos, tá bom? Temos também que na região de Petrolina é produzido também, ter também a questão da criação de caprinos e produção de cebola, pessoal. Então é interessante a gente se apropriar dessas regiões, desses municípios, para que a gente leve essa informação para a prova, tá bom? A micro-região de Itaparica vai ter como característica aí São Francisco, né? A bacia do São Francisco e a economia da região de Itaparica se dá aí por conta da geração de energia, né? Próximo ali da barragem de Itaparica, assim também como a questão da educacional, algumas universidades e também centros educacionais nessa região aí e serviços, ok? A economia dessa mesorregião está voltada para a produção bovina extensiva, lembre lá, ó, produção bovina extensiva, tem como intuito mercado interno, produção bovina de corte, é interessante você também se atentar a isso, tá? Produção de corte e produção de leite. Tanto quando chegar lá no Agreste, a gente vai conseguir diferenciar as regiões por conta aí do tipo de pecuária, ok? Vamos lá, produção bovina extensiva de corte. Temos aí a cultura irrigada, né? Culturas irrigadas, que é inerente, característica dessa região. Professor, quando você estava mostrando lá a subdivisão do Nordeste, você disse para mim que essa região aí fazia parte do sertão, que era uma região seca, que era uma região de baixa pluviosidade, uma vegetação de caatinga. Verdade. A mesorregião do São Francisco está dentro da subdivisão do sertão do Nordeste, ok? Mas essa mesorregião, ela vai ter características diferentes, porque ela tem aí a umidade, todos os benefícios que a bacia do São Francisco oferece nessa porção mais meridional. Meridional é essa porção mais ao sul. Então, essa mesorregião vai ter características físicas, econômicas diferentes, porque a bacia do São Francisco, que passa aí nessa região, cortando aí nessa parte mais periférica do estado, que é essa região mais baixa, que vai cortar o estado da Bahia e Pernambuco, ela vai ter características diferentes, tá bom?
é interessante você se apropriar dessa informação. Vamos lá? Produção de cebola também nessa região aí, em Belém de São Francisco, e Petrolândia também é uma região que produz a maior quantidade de cebola também dessa mesorregião. É interessante trazer essa informação. A produção de arroz na cidade de Cabrobó, como já falei para vocês, né? Tanto arroz como cebola e banana. Professor, mas tem outras cidades, outras regiões que produzem cebola, que produzem banana. Sim, claro, outras regiões, outros municípios dessa mesorregião vai produzir diversos outros produtos. Eu estou trazendo aqui o que é destaque e o que é cultura principal dessas micro-regiões e municípios. Beleza? Mas vai ter sim outras regiões, outros municípios, outros perímetros irrigados que plantam os mesmos produtos, ok? Mas é interessante saber que Cabrobó tem como característica a produção de arroz, cebola e produção de banana, ok? Dando continuidade, população nessa mesorregião tem como característica aí, ó, mais de 400 mil pessoas e tem como principal cidade a cidade Petrolina, que é a cidade aí que vai formar o maior aglomerado urbano do sertão. Ok, pessoal? Maior aglomerado urbano do sertão. Beleza? Vamos que vamos. Mais uma mesorregião, pessoal. Mesorregião do sertão pernambucano. Olha ela aí, pessoal. Olha, tá vendo? Gente, vocês estão compreendendo, né, que quando eu trabalhei para vocês a subdivisão do Nordeste, eu trabalhei de leste, lá do Oceano Atlântico, para oeste, não foi? Pronto, agora eu estou trabalhando de oeste para leste, ok? Porque precisamos compreender primeiro as questões fisiográficas, econômicas e socioeconômicas dessas duas mesorregiões que estão inseridas na subdivisão do sertão, beleza? Lembra que nós vimos lá, né? Que toda essa área de vermelho, mais essa área de branco que nós estudamos agora anteriormente, que é a mesorregião do São Francisco, elas duas fazem parte da subdivisão do Nordeste, que nós é conhecida como sertão. Tá bom, pessoas? Não podemos confundir. Sertão, se fala da subdivisão do Nordeste, é as duas regiões. Se for falando sobre mesorregiões, só é essa área ao norte, também conhecida como região setentrional. Ok? Vamos lá? Mesorregião do sertão. É a menor densamente habitada. Suas maiores cidades são Serra Talhada, Araripina e Arco Verde. Ok? Um grande destaque para Araripina. Vamos falar na estante de Araripina, ok? Por conta aí da sua economia aí de caprinos e ovinos, ok? Parnamirim também é uma cidade, um município aí que merece destaque para a criação de caprinocultura, ok, pessoas? Vamos que vamos. Sua vegetação característica é uma vegetação de caatinga e xerófita. Pessoal, quais são as características da vegetação de caatinga? Ó, vegetação de caatinga ela vai ter como característica, nota aí, vegetação de baixo porte, arbustivas, galhos retorcidos, né? Galhos, plantas com casca grossa, que é uma característica dessa região como uma forma de proteção e sobrevivência dentro dessa área de baixa pluviosidade, e uma vegetação xerófita, né? Que é uma vegetação ali espinhenta, é uma vegetação como aí os cactos, como o mandacaru, né? Tem como característica também ser caducifólia, vegetação caducifólia, caducifoliada ou caduca. Essas três últimas que eu falei para você é um tipo de vegetação que ela tem como característica soltar suas folhas na época da estiagem, né? Então ela solta suas folhas para sobreviver, é uma adaptação dessas plantas a essa região devido à sua baixa pluviosidade. Então ela se alimenta ali com a batata, com a pouca água que ela conseguiu armazenar na época da chuva e ela solta suas folhas. Um dos fatores que contribuem aí para as pessoas ignorantes, né, sem informação, achar que a vegetação está morta só porque ela não tem folha e quebrar, cortar
para a produção de lenha, ok, pessoas? Mas é interessante a gente saber que é caduca, caducifolia e caducifoliada é um tipo de vegetação só e somente só é específico aí da caatinga. Não, desculpa pessoal, desculpa, só e somente só não, né? Específico do sertão, mas ela não é específica só da caatinga, porque no clima temperado, a gente também vai ter essa característica, tá bom? Tanto que a gente vê naqueles filmes lá americanos, aquelas folhas bonitas todas caindo no chão na primavera e no outono, tá bom? Então isso aí é uma vegetação caducifólia. Vamos lá? Clima da região é o clima semiárido, como já falei, chuvas espaçadas, mal distribuídas e concentradas no inverno. Eu quero que vocês entendam que as chuvas elas são concentradas no inverno, num sertão, tá bom? Não é no verão. No verão a gente vai ter chuvas concentradas em todo o litoral mata e parte ali do agreste, tá bom? Então vamos lá. No que tange aí o ciclo do gado, que foi responsável aí para o conhecimento, para desbravar todo o sertão nordestino, né? O gado ele era criado no litoral para ajudar tanto no processo da alimentação como também para a questão da força animal nos engenhos, mas com o advento e o crescimento da cana-de-açúcar, esse gado começou a ocupar espaço. Então o ciclo do gado foi levar o gado para dentro do interior, né? Todo esse gado aí fez a volta no Planalto da Borborema, pelo rio ali São Francisco, assim também pelo rio Capibaribe, né, ao norte. O rio Capibaribe fica mais ao norte e o rio São Francisco fica ao sul. Então foi o ciclo do gado que deu aí o processo de desenvolvimento aí da região do sertão, povoamento, construção de vilas e cidades. As micro-regiões principais vamos ter aí, ó, Araripina, Salgueiro, Pajeú e Moxotó, ok? Para Araripina, pessoal, temos que ter aí um ponto importante. Araripina é a região que tem aí o nosso polo gesseiro, né? É na cidade de Araripina, Trindade e Ipubi, principalmente a Araripina, aonde se encontra as maiores jazidas de gipsita. Gipsita é o minério utilizado para a produção de gesso. Eu quero que vocês entendam que o processo de produção de gesso ela se dá através da queima desse minério, precisa ser aquecido para transformar ele em gesso. Hoje, ainda se utiliza como fonte de energia para esse processo de produção do gesso, a lenha, né? O fogo a lenha, um dos fatores que contribui para o aceleramento do desmatamento de toda a caatinga. Ok? Então, há o polo gesseiro, responsável por 98% da produção de todo o gesso consumido no Brasil. Ó para aí que informação quente, ó para isso, 98% de todo o gesso que é consumido no Brasil sai da cidade aí do polo gesseiro, Araripina, Trindade e Ipubi, tá bom? Aí, ó, as cidades responsáveis pelo polo gesseiro. Temos que trazer também um ponto aí negativo, né? Que é a questão da geração de energia, como já falei para vocês, e o processo de desmatamento aí da caatinga, por conta ainda que o governo, o Estado, não tomou ainda um partido, não tomou ainda uma postura em relação à proibição dessa fonte de energia, ok? É uma fonte de energia aí que eles utilizam porque é mais barata e parte dos pequenos produtores e familiares que moram nessa região, que precisam sobreviver, que precisam do seu sustento, eles acabam aí entrando também aí nesse mercado clandestino, né? Que é o desmatamento da caatinga para a produção de lenha para ganhar o seu sustento. É lamentável que essas empresas, a detentora de tanto dinheiro, ainda consigam fazer isso, ok? Próximo aí, Salgueiro, tem como característica aí pecuária extensiva, é uma característica de Salgueiro, tá bom? Outra coisa aí, ó, agricultura de subsistência, já falamos, né? Quando eu falo de agricultura familiar, a agricultura familiar é um tipo de agricultura que ela tem mais de um funcionário. Essa agricultura, ela contrata pessoas para trabalhar porque ela tem como intuito alimentar o mercado interno.
Produtos esses como batata, mandioca, feijão, farinha, né? A produção aí de mel, entre outros produtos que é a base do alimento da gente, ok? Então, a produção de agricultura familiar tem como intuito produção que? Mercado interno. Algumas delas detêm aí de um bom investimento, assim também de tecnologia, ok? Não tanto quanto a monocultura, né? Que tem como intuito a produção em larga escala, alto investimento e alto teor de tecnologia, assim também como processo de mecanização, que tem como intuito mercado externo. Já a agricultura de subsistência é aquela agricultura que é voltada para a família, para manter só e somente só o seu sustento. Produção essa que aquilo que tem como o excedente dessa produção, ela faz o quê? Ela leva para o mercado interno, ela vende ali para o seu vizinho ou para alguém, ou ela troca. Olha, eu não tenho mandioca, toma aqui abóbora. Então, aí existe essa comercialização na agricultura de subsistência, tá bom? E parte dessa agricultura de subsistência, alguns dos componentes da família trabalham na cidade ou depende de emprego fixo em outras fazendas, outras localidades para sobreviver. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Para nós finalizarmos aqui a nossa aula com a mesorregião do sertão, temos aí Pajeú, que tem como característica aí a pecuária de caprinos e bovinos também, né? O município aí de Pajeú. E tem aí também brejo de altitude na cidade de Triunfo. O que é um brejo de altitude, professor? Brejo de altitude é uma região mais elevada, que vai ter uma altitude maior. A gente sabe, né? Se você não sabe disso, é interessante que você estude no processo de climatologia, que vai dizer que quanto maior a minha altitude, menor vai ser minha temperatura. Então, brejos de altitude são localidades com altitudes elevadas, que consequentemente vai ter uma temperatura menor. Então, a cidade de Triunfo, que está localizada dentro do sertão, no local quente, no local de baixa pluviosidade, local de alta evaporação, tem um clima diferenciado, isso por conta da sua altitude. Beleza, pessoal? Vamos lá? Moxotó, centro comercial, tem como ponto principal aí, né? A questão do comércio educacional, a questão de pequenas universidades ali para o desenvolvimento de sua população, como também de municípios vizinhos, e a questão da apicultura, né? A produção aí de mel, ok? Com apicultura, com a produção de mel na cidade de Moxotó. Beleza, pessoal? Bota aqui para mim. Olha aqui, pessoal, a gente vai ficando por aqui com a aula de mesorregiões. Como eu falei para vocês, ela vai ser dividida em duas aulas, ok? Falamos aí do processo da subdivisão do Nordeste, trouxemos aí os principais aspectos físicos, humanos, geográficos do estado de Pernambuco e trouxemos aí duas mesorregiões. Como eu falei para vocês, são 5 mesorregiões e vamos trabalhar na próxima aula as 3 últimas mesorregiões do estado de Pernambuco e assim como essas duas, trazendo aí o melhor da informação para você. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!